Olá, estamos aqui para mais um Rosilma Roldan e os Jovens Pensadores. E hoje eu trago para vocês um educador, um jovem pensador, um menino maravilhoso que eu conheci. Eu tenho uma ONG, né? Todos temos direitos. Não é novidade nenhuma que a grande meta da minha vida é compartilhar conhecimento. É como eu digo, né? O jovem não é jovem de idade, é aquele que está sempre disposto a aprender, disposto a compartilhar conhecimento. E essa é a minha meta e de todos os que estão comigo na nossa ONG. E eu conheci esse garoto indo fazer palestras na escola, né? Na CEJA, lá em Praia Grande, maravilhosa, fui lá inclusive através da minha querida amiga Alexandra Teixeira, que eu conheci no Banco do Brasil, veja só, né? Trabalhou comigo, maravilhosa, já não havia mais de 20 anos, e ela me convidou, e lá eu conheci pessoas maravilhosas que fazem um trabalho maravilhoso, e por isso eu trouxe aqui o meu querido coordenador lá da CEJA, o Madison de Oliveira. Boa tarde, meu amigo querido, que eu aprendi a admirar profundamente, tem uma concepção de educação muito avançada. O que você conta para nós de educar? Educar é transformar? A gente educa para transformar ou a gente adestra, hein? Boa tarde, Rosilma. Agradeço pelo jovem, né? Isso é tão bom ouvir. Uma vez que a idade vem vindo e a gente começa a se desvalorizar, na verdade. Então, ouvir jovem e garoto, obrigado. Não acho não, a idade só acrescenta, meu amigo. Não, é verdade, é verdade. Eu acho que, enfim, isso é algo que ajuda um pouquinho a dar levantar um pouquinho aí, né? Dar uma motivada na vida. Agradeço por estar aqui. Creio que o tema que nós vamos debater é um tema que se constrói, né? É um tema que nunca está parado. A educação é algo que tem que se renovar o tempo todo, ainda mais na sociedade contemporânea, nesse mundo globalizado que gira tão rapidamente, em todos os sentidos, econômico, político, social e aí por diante. E as necessidades dos jovens mudam todos os dias. O tempo todo, né? Eles questionam a gente todo. Aliás, quem lida com o jovem não envelhece, né? Porque eles não deixam, né? Nem dá tempo, né? Na verdade... Estão sempre te desafiando. Na verdade, eu digo que o professor que se entrega, ele tem motivação para continuar vivendo aí por muito tempo. Ele não dá tempo para o ostracismo e não dá tempo para qualquer depressão, por exemplo, vir a tomar conta e a dominar o seu... E você atrás de respostas, porque eles estão sempre te perguntando e te desafiando. Sim. Então, voltando ao início aí da sua fala, essa educação... Educar para transformar ou adestrar? Como é que é isso? Então, se você for analisar num conceito da educação no passado, eu creio que era mais no caminho do adestramento, né? Nos dias atuais, eu creio que é para transformação mesmo. Então, é nesse sentido que o educador hoje tem que buscar caminhar. Tá? É nesse sentido que ele tem que buscar a entender que o aprender é constante e que esse aprender hoje, mais do que nunca, é fundamental para que ele consiga lidar com esse jovem que vive aí numa panela, vamos dizer assim, numa panela de pressão nos seus sentimentos. Madison, me diga uma coisa. Adestramento, a gente entende, me corrija se eu estou errada, porque você é um grande educador que eu respeito muito. Ele ensina a mandar, ensina a obedecer, mas principalmente obedecer. Você acha que pessoas adestradas têm lugar hoje no mercado de trabalho? Nesse mundo que a gente vê de TED Talk, aliás, daqui a pouco nós vamos pôr um TED Talk aí para vocês, maravilhoso. Tem espaço para a gente... será que esse adestramento ele não acaba um pouco com a criatividade, com a inovação? Empobrecendo, talvez, para o mercado de trabalho, eu creio que sim, né? Sabe por que eu estou te falando isso? Porque eu noto, inclusive o meu neto está também nessa vida de procurar estágio e etc. E eu noto muitas provas são feitas pela internet e até provas em relação a atitudes para a solução de problemas.
E eu noto que exige muita criatividade. Quer dizer, eles estão já selecionando, não tanto pelo conhecimento adquirido, mas numa primeira abordagem, até que ponto essa pessoa é capaz de criar novas soluções. Será que o adestramento, que era muito comum, e agora ele está evoluindo para o educar, para transformar, em que medida isso prejudica o menino ou a menina, ou o jovem ou a jovem, para o mercado de trabalho hoje? Eu creio que na verdade, o adestramento ele limita, né? Ele transforma a pessoa fica limitada a uma situação. Tá? Vamos citar um exemplo aqui, não vem muito ao caso no tema, mas você lá numa relação pessoal, numa relação amorosa, por exemplo. Você ouviu o tempo todo que você não é inteligente, que você é mulher, por exemplo. O hábito de estar no trânsito, é mulher que está dirigindo quando observa algo errado ali que aconteça. Então, quer dizer, você está adestrando. Quando você fala, você repete, você adestra a pessoa, você adestra ela, você coloca ela numa condição. Você condiciona, né? Você condiciona. Isso, perfeito. Você condiciona. E quem é condicionado não consegue muito além dos limites desse adestramento. Então, já estamos falando de educação. Vamos pegar aí, por exemplo, um grande pensador, no caso Paulo Freire. Ele sempre falou, ele sempre levou a educação para um caminho de valorização da vida das pessoas. Ou seja, o professor trazer para a sua realidade a diversidade as experiências da vida dessa pessoa, não só no caso de Paulo Freire, que trabalhou muito com o adulto, sim, mas o jovem também ele tem essa experiência. O professor muitas das vezes se perde nesse sentido. Ele não entende, ele acha que por ser muito jovem, esse jovem não tem nada a oferecer, mas na verdade tem sim. E daí, aquela educação do passado, que Freire falava muito, a educação bancária, era a educação que adestrava, que limitava. E que tratava a criança como se ela fosse a tábula rasa, né? Isso. Sem conhecimento nenhum, e que você ia depositar conhecimento nela. Ou seja, e no mundo de hoje? Quando esse jovem depara, por exemplo, com o mundo da internet, que é um mundo em que tem o lado positivo e negativo, nós sabemos disso, mas é um mundo fantástico, é um mundo que nós ainda estamos no início desse processo e que vamos imaginar daqui 100, 200, 300 anos, o que esse mundo vai oferecer para nós? Será muito grandioso. Então, quer dizer, esse mundo está aí. Cabe ao professor entender e, de certa forma, ao pai, as pessoas que estão no entorno, que têm um pouquinho mais de conhecimento, entender e conversar sobre o que esse mundo oferece, tanto de positivo quanto de negativo. No passado, o professor se colocava numa posição de único e dono da sabedoria, sim, do conhecimento, detentor do saber. E, enquanto detentor do saber, ele se achava o dono da verdade, e fazia uma educação para adestramento. E dentro da educação hoje, nós sabemos que o caminho, ele é outro. É o caminho de construir junto. E nesse construir, eu tenho que entender toda a grande diversidade presente na escola. E a individualidade, né, na verdade. Sentidos. Porque hoje a educação ela tem que ser individualizada. Nós vamos fazer um rápido intervalo. Fique aí, porque depois do intervalo nós vamos mostrar um vídeo e vamos comentar um pouquinho sobre esse vídeo.
Agora, nós vamos passar para você um vídeo. Preste bem atenção porque em seguida vamos comentar sobre ele. Sou uma contadora de histórias e gostaria de contar a vocês algumas histórias pessoais sobre o que gosto de chamar o perigo de uma história única. Eu cresci num campus universitário no leste da Nigéria. Minha mãe diz que eu comecei a ler com 2 anos, mas eu acho que 4 é provavelmente mais próximo da verdade. Então fui uma leitora precoce e o que eu lia eram livros infantis britânicos e americanos. Eu fui também uma escritora precoce. E quando comecei a escrever por volta dos 7 anos, histórias com ilustrações em giz de cera que minha pobre mãe era obrigada a ler, eu escrevi exatamente os tipos de histórias que eu lia. Todos os meus personagens eram brancos, de olhos azuis. Eles brincavam na neve e comiam maçãs. Eles falavam muito sobre o tempo, em como era maravilhoso o sol ter aparecido. Agora, apesar do fato de que eu morava na Nigéria, eu nunca havia estado fora da Nigéria. Nós não tínhamos neve, comíamos mangas e nunca falávamos sobre o tempo porque não era necessário. Meus personagens bebiam muita cerveja de gengibre porque as personagens dos livros britânicos que eu lia bebiam cerveja de gengibre. Não importava que eu não soubesse o que era cerveja de gengibre. E por muitos anos depois eu desejei desesperadamente experimentar cerveja de gengibre. Mas isso é outra história. A meu ver, o que isso demonstra é como somos impressionáveis e vulneráveis face a uma história, principalmente quando somos crianças. Porque tudo o que eu havia lido eram livros nos quais as personagens eram estrangeiras. Eu me convenci de que os livros, por sua própria natureza, tinham que ser estrangeiros e tinham que ser sobre coisas com as quais eu não podia me identificar. As coisas mudaram quando eu descobri os livros africanos. Não havia muitos disponíveis e não eram tão fáceis de encontrar quanto os estrangeiros, mas devido a escritores como Chinua Achebe e Kamaralai, eu passei por uma mudança mental em minha percepção da literatura. Percebi que pessoas como eu, meninas com a pele cor de chocolate, cujos cabelos crespos não podiam formar rabos de cavalo, também podiam existir na literatura. Agora nós vamos comentar sobre o que você acabou de assistir, que é um pouco, né, Madison, que a gente estava conversando da história do adestramento, do padrão e também do o que é o educar para transformar. Então, nesse vídeo aí que você trouxe, que eu achei magnífico, mostra o que a gente já estava conversando, até com aquela visão de Deus, né? Que quando a gente fala que Deus não é como está na Bíblia, né? Que a Bíblia é um livro que... Claro, não vamos discutir fé aqui, mas nós estamos falando ali a história do povo hebreu, tanto o Velho Testamento como o Novo Testamento. E claro que tem muito de fé ali, claro, e a base da Igreja Católica, a base do cristianismo, né, e do protestantismo estão todos ali. Mas ali tem uma fala que bate com esse nosso vídeo que a gente acabou de assistir, que é aquela história de que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Eu sempre questiono isso, né, e as pessoas ficam um pouco chocadas. Será que nós é que fomos feitos à imagem e semelhança de Deus ou ao contrário? Nós fizemos Deus à nossa imagem e semelhança? Deus à nossa imagem e semelhança? E aí, quando as minorias começam a se assenhorear da imagem para querer, por exemplo, ter um Deus negro, um Deus mulher, um Deus gay, porque a gente só consegue acreditar ou se apossar, né, tomar posse das coisas quando a gente reduz o nosso entendimento, né? Isso que as pessoas não entendem. Então, Deus não se ofende com isso, nem Jesus, porque Jesus, quando esteve no mundo, ele acolheu todo mundo, ele era puro perdão, né? Tanto que foi crucificado, porque todo mundo esperava um guerreiro, né? E ele veio para o perdão, né? A grande revolução foi o perdão que ele trouxe para todos, né? E a religião para todos, porque não era para todo mundo antes de vir Jesus. Então, quem se ofende são as pessoas que pensam que Deus é só delas. Só minha religião que leva para o céu, e aquelas coisas todas que a gente sabe que são visões muito pequenas do que é Deus, né? Aliás, quando você põe Deus é fiel, você já está diminuindo, porque você já está pondo uma característica humana em Deus. Isso mesmo. Então, nesse vídeo, Madison, que eu achei... E sabe que eu me encaixei nesse vídeo, porque o vídeo é uma negra, né? Dizendo que ela não se encaixava no padrão da neve e tal.
Nós latinos sempre sentimos isso, porque eu me lembro, quando eu era pequena, que eu lia muita historinha europeia, né, dos irmãos Grimm, enfim. Eu dizia, pô, mas não é nada disso aqui, porque Natal é um calor danado, a gente não pode comer aquelas frutas, não tem neve, então eu me sentia assim, deslocada. Onde é esse país aí, né, porque criança não tem noção, que não se encaixa nada com nada. E ela fala uma coisa que eu também sentia, que ela disse, o meu cabelo não faz rabo de cavalo. E eu olhava as meninas de cabelo lisinho, porque o meu não é lisinho, o meu é ondulado, e o cabelo lisinho faz aquele rabo de cavalo, aquele movimento bonito, e o meu nunca fez, né? Então, muito tempo depois, eu passei a achar meu cabelo lindo e usar como ele é, né? E hoje ele está mais lindo, fico até triste. Mas é engraçado como os padrões escravizam a gente e diminuem a nossa potencialidade de ser feliz com o que a gente é. O que você acha desse vídeo? Olha, Rosilma, eu acho fantástico. Eu fiquei observando várias colocações suas e fiquei aqui imaginando, nossa, isso aqui dá um leque para um debate maravilhoso, uma conversa assim, fantástica. Programa para um mês. Na verdade, a nossa sociedade foi normatizada, né? Então são várias questões normatizadas. E então, na verdade, Madison, só para concluir, isso eu levo muito esse debate para a universidade, não é você ou eu que somos inadaptados ao padrão. São todas as pessoas, porque esse padrão que foi apresentado para nós não existe. Aí você, depois de muita terapia, entende que você nunca vai se encaixar no padrão e que o seu padrão é você. Ou seja, aí você fica feliz. Ou seja, mas todos... até chegar nisso, né? Tem gente que se suicida no meio, mata um no meio, não é verdade? Ou seja, a grande maioria foge do padrão. Sim. E porém... Se não todos. E porém, a grande maioria aceita a normatização, a heteronormatização, o branco, enfim, esse leque que é pregado como que na verdade são os que dominam, né? Você está falando a sociedade. branco? Outro dia eu estava assistindo, porque nós não somos brancos, nós somos amarelo banana, que é na verdade, fruto da mestiçagem, né? Porque brasileira é uma mestiçagem pura. Outro dia eu estava vendo duas mulheres no UFC lutando, uma era americana e outra brasileira. E era visível isso. A americana era branca, que nem sua camisa. E a brasileira era amarela, amarelo banana. Quer dizer, então a gente fica com esses sonhos europeus que não se encaixam no nosso padrão brasileiro. E nem no padrão deles está se encaixando mais, né? Quando você observar a seleção francesa, por exemplo. Não vamos mudar de assunto. A migração fez da Europa o que já tinha acontecido aqui no Brasil. Sim. E é um assunto aí muito polêmico, né? Agora, voltando aqui para a questão da educação, então nós temos que, eu acho que indo para o caminho do vídeo, nós temos que entender essa grande panela de pressão que é a escola, tá? Essa grande diversidade presente na escola, começar a debater, sim, esses temas que é importante, não devemos fugir, debater no sentido positivo, no sentido da valorização. Acender a luz, manda o vampiro embora, né? Sempre assim. Não no sentido de colocar o que você pensa, se você é contra, você é a favor. Não. É no sentido de valorizar mesmo, valorizar a mulher, valorizar o negro, valorizar o gay, valorizar, enfim, todas as classes consideradas como minoria, que a gente sabe que não é a minoria, na verdade. Valorizar o aluno que aprende mais devagar, valorizar o aluno que aprende na média, e valorizar também o coitado do superdotado, que por ser superdotado, sofre mais do que o deficiente, porque todo mundo tem medo de superdotado. Eu já escutei professoras dizerem assim, pô, mas ele não é superdotado? Então ele sabe muito bem se virar. Olha, não confunda superdotação intelectual com superdotação emocional, porque muitas vezes você tem uma criança de 5 anos cujo QI é comparável a um adulto. No entanto, ele tem evolução e maturidade emocional de 5 anos, então ele precisa de acompanhamento, para depois ele não pensar que ele é melhor que os outros e ficar zoando os coleguinhas porque aprendem mais devagar. Quer dizer, então cada um tem o seu espaço, a sua velocidade, o seu jeito de ser. E é isso, o professor precisa entender que ele vai entrar numa sala de aula, lá na escola regular, lá na periferia, enfim, onde quer que seja, né? E vai encontrar lá um leque enorme de pessoas diferentes,
tá? Em todos os sentidos. Culturas diferentes, inclusive costumes diferentes. Inclusive partindo também para essa ideia de que eu me preparei hoje para trabalhar um tema específico, tá? Estou preparado, digamos que 100%? Nem sei se nós somos 100%, né? Nunca. Mas estamos ali bem preparados para trabalhar aquele tema. Eu vou chegar lá, eu vou encontrar uma sala de aula com 40, 45 alunos, enfim, eu tenho que entender que ali eu tenho diversas realidades, inclusive a questão da limitação mesmo, de entendimento, que é uma realidade dentro da sala de aula, uma vez que a escola hoje ela é para todos, ou seja, todos estão dentro da escola. Então, aí que está a maior dificuldade do professor. Daí, quando ele chega lá, ele expõe um conteúdo, por exemplo, ele defende um conceito, e quando ele percebe que ele não conseguiu alcançar com todas aquelas crianças, aí que vem um pouco da depressão do professor. E quando ele passa a entender que existe uma gama de aluno e que esses alunos têm as suas limitações, uns mais, outros bem menos, uns têm as suas facilidades, quando ele consegue entender essa realidade da sala de aula, pode ter certeza que esse professor consegue enfrentar com muito mais sabedoria a tristeza que às vezes bate no dia a dia, porque a frustração, né? Isso, o termo correto, porque às vezes ele tem, quando ele sai da sala de aula e fala assim, nossa, eu me preparei tanto e não consegui alcançar. Ou seja, na verdade, ele entende essa realidade do aluno da sala de aula, ele não se frustra tanto. Ele vai entender que a limitação natural do ser humano, na verdade, ainda somos muito limitados. E a aprendizagem também é um processo duplo, né? De dupla mão, porque por mais que você se prepare e se doe e dê uma aula o melhor possível, você não pode esquecer que tem o outro lá que, por não ser adestrado, não ser um animal, porque o animal não tem vontade tanto quanto a gente sabe. Pode ser que a gente chegue à conclusão de que tem vontade sim, né? Mas pelo direito não tem. Mas acontece o seguinte, você adestra e ele adere. Mesmo entre os animais há diferença, uns aprendem mais rápido, outro você consegue adestrar mais rápido, outro mais devagar. Mas o ser humano ele tem livre-arbítrio, ele pode dizer não quero aprender. Sim. E você pode ser o melhor professor do mundo, mais bem preparado, e ele vai dizer não quero aprender e não aprende. Olha, Rosima, eu estava pensando aqui agora, na verdade eu acho que quando o professor ele consegue entender esse contexto, ele começa a desenvolver aí, ele começa a ter uma empatia, e quando ele começa a se colocar no lugar do outro, daí talvez ele tenha menos decepções na vida dele e consiga enfrentar os obstáculos e entender realmente os princípios da educação, do aprender a conhecer, do entender que cada um está numa realidade, mas o pouco que seja que ele aprenda, de certa forma vai ser libertador e vai transformar a vida desse ser humano, e esse ser humano vai conseguir entender um pouquinho do caminho do aprender a fazer, que é atuar, que é transformar, que é também dentro da sua profissão, dentro da sua realidade, no mercado de trabalho, como você citou inicialmente, esse jovem não adestrado, esse jovem vai ser muito mais dinâmico e muito mais responsável por mudanças em qualquer setor que seja que ele trabalhe. Entendeu? E daí ele vai aprender a fazer, ele vai aprender a mudar, ele vai ser muito mais atuante e automaticamente ele vai conviver. Ele vai conviver com toda essa gama de diversidade existente, tá? Dentro da escola, que é o caso que nós estamos citando, mas no mundo aí fora, no trabalho, na sua igreja, na sua comunidade, enfim, na sua roda de amigos. E automaticamente o resultado disso é o ser. É ser alguém que, de certa forma, seja humano, que consiga valorizar, respeitar a história do outro. E muitas das vezes, no dia a dia, na correria, no estresse, nós nos percebemos muito intolerantes com algumas situações. No trabalho mesmo, vamos pegar algo corriqueiro de uma relação com alguém que trabalha junto com a gente, você aqui, em outro setor da nossa vida. Quando nós nos percebemos muitas das vezes, nós estamos sendo intolerantes, sendo grossos, sendo radicais, tomando atitudes que você
para fazer uma reflexão. E às vezes é medo até da pouca certeza que você tem em relação àquilo. Eu já percebi Pode que ser também. a pessoa, quando ela diz alguma coisa que você rebate com argumento, ela se transforma, ela fica tão agressiva com você, porque na verdade ela está insegura sobre o que ela mesma pensa daquilo. Madison, seguinte, o programa está no fim e eu quero dizer uma coisa para você. Amei você vir aqui. Maravilhoso. Agradeço. E quero convidá-lo a voltar aqui para falar. Esse menino é coordenador da CEJA Max Dadá, lá na Praia Grande, que eu conheço. Um trabalho magnífico de resgate, principalmente de quem tem dificuldade escolar, porque é educação de jovens e adultos, são pessoas que já traumatizadas, até abandonaram a escola por experiências com... experiências desagradáveis, vamos dizer assim, na escola, e que esse menino, mais um grupo maravilhoso que tem lá, que eu já tive a oportunidade de conhecer, a minha querida amiga Alexandra Teixeira, né? O diretor, como é o nome do diretor? Denilson. Um maravilhoso, nos recebeu muito bem, já fui lá fazer 2 palestras, amei, por isso convidei. Eu quero te convidar aqui, nessa nossa despedida, para voltar para falar do trabalho de lá. Porque merece, muita gente não conhece como funciona a educação de jovens e adultos, é um centro estadual, né? E nós fomos lá, até o meu amigo que eu levei, o Milton, um beijão para o Milton, ele ainda comentou, puxa vida, é inacreditável que isso seja feito pelo Estado. É verdade. A gente nem aliás, a gente nem entrou nesse tema, porque na verdade... Não dá por tempo, questão, né? Mas... é de tempo mesmo. Olha lá, encerrar estourou. E porque a gente vai entrar sim num outro momento, sim, especificamente já está tratando... intimado. Sim, agradeço desde já, agradeço a você por fazer essa parceria sempre com a gente lá. Com o maior prazer, adoro. E realmente é uma escola de qualidade, nós não entramos no debate sobre a escola por N questões, mas realmente é uma escola de qualidade, não é porque estou à frente dessa escola, junto com o Denilson, e toda a equipe de professor competentíssimos, é uma equipe maravilhosa que realmente faz, muito dedicados que realmente transforma. E alunos muito interessados. Isso. Espero que você tenha gostado do programa de hoje, convidando você para estar com a gente novamente sábado às 15 horas, com reprise segunda-feira às 17h30, lembrando que pomos tudo no YouTube para você assistir ou rever quando quiser. Até lá!